Boa noite, meus amigos. Iniciando a nossa sequência semanal do nosso projeto Encontros com o Clínico Geral. Nessa quinta-feira nós vamos tecer alguns comentários sobre uma doença que produz muito sofrimento, principalmente das pessoas do sexo feminino, né? A doença reumática de causa ainda não muito bem conhecida, que se denomina fibromialgia. A fibromialgia é uma doença reumática, como eu disse ainda há pouco, muito mais comum nas mulheres do que em homens, mas muito mais comum em termos de uma diferença grande de incidência, e que causam dores intensas ao longo do corpo, né? Dores que podem ser musculares, dores articulares, dores nos tendões, e normalmente essas dores são agravadas por tensão emocional, por fadiga, exposição ao frio, e se alivia com o uso de calor local e com uma atividade física moderada. Como a tensão emocional agrava os sintomas, inicialmente, há muitos anos atrás, pensava-se que essa doença fosse de causa emocional. Acometia muito mais as mulheres perto da fase da menopausa, então, onde havia muitas alterações hormonais e muitas alterações psicológicas, então tendo que se receitavam calmantes para as pessoas, com muito pouco ou quase nenhum resultado. E ela era chamada antigamente de fibrosite, não fibromialgia, que você sabe, o sufixo it significa inflamação, como na apendicite, inflamação do apêndice. Então, pensava-se que havia uma inflamação das articulações, uma miosite, inflamação muscular, mas na realidade descobriu-se depois que não havia inflamação. Na verdade, a dor não era de origem inflamatória, embora esteja enquadrada dentro das doenças reumáticas crônicas e subagudas. A dor ela é errática, ela pode ser em qualquer parte do corpo, muito comum nessas regiões aqui da cintura escapular, entre o ombro e aqui a articulação do braço. Dores lombares também, que são muito comuns, pode ser dor em qualquer parte do corpo. E é uma coisa interessante que a pessoa acorda com dor, vai dormir com dor, e ela vai dormir com dor e muitas vezes acorda pior das dores do que quando foi dormir. Quer dizer, parece que não há uma restauração durante o sono, não há um descanso, né? Depois se descobriu mais recentemente que o que acontece nessas pessoas é que existe uma intromissão de ondas alfas no sono profundo. Eu explico. Nós estamos aqui conversando, eu estou acordado, conversando, falando para vocês, meu cérebro está produzindo células, ondas alfa, que são as ondas quando você está consciente. Se eu fechar os olhos, eu continuo falando de olhos fechados, estou consciente, continuo produzindo as ondas alfa. Quando você dorme, você tem um sono inicial leve, depois quando você vai para o sono profundo, as ondas lá bem profundas, é quando você descansa, depois recupera ao longo de 5 a 6 ciclos de sono. O que se viu nos estudos de polissonografia, aquele estudo que você dorme à noite no laboratório para estudar o que acontece com o seu sono, existem intromissões de ondas alfa, quer dizer, ondas de quando você está acordado, dentro do sono profundo, fazendo com que a pessoa não relaxe completamente durante o sono profundo. Então aquilo produz uma contração muscular involuntária, forte durante a noite, que devia estar relaxado para descansar. Então muitas vezes a pessoa acorda pior das dores do que quando foi dormir, que é uma coisa curiosa, isso parece paradoxal, mas é o que acontece realmente. O diagnóstico dessa doença, o laboratório, os exames de laboratório de sangue, ajuda muito pouco, porque na realidade não existe um marcador dessa doença, a fibromialgia, enquanto outras doenças reumáticas existem. Então o que o laboratório ajuda é para afastar essas outras causas de possíveis dores articulares, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, polimialgia reumática, enfim, periarterite nodosa, várias outras doenças reumáticas que têm exames mais específicos que você pode ajudar o diagnóstico com o laboratório. Então, como é que se faz esse diagnóstico? O diagnóstico é feito através de um clínico bem experimentado, um reumatologista também, que tem mais experiência ainda com esses casos. Tem uma história muito sugestiva. Existem no exame alguns pontos, os pontos de compressão que produzem muita dor, são 12 ou 14 pontos ao longo do corpo, que o médico experimentado vai saber pesquisar, levando então ele a um grau de possibilidade muito grande que o diagnóstico seja esse.
confirma, afastando as outras causas que eu disse de doença reumática, você pode fazer um tratamento que vai variar de acordo com os sintomas, a gravidade e a intensidade, né? Você pode dar relaxante muscular, receitar uma atividade moderada, que é interessante, não atividade intensa, que piora. A inatividade piora também, ficar em vida sedentária também piora os sintomas. Uma atividade física moderada com assistência especializada é recomendada. E você pode usar alguns antidepressivos que têm um efeito de alívio dessas dores neuropáticas, que produzem um resultado muito bom, ou alguns outros remédios também para dor neuropática, tipo a pregabalina, que são remédios usados para outros tipos de neuralgias, com resultado muito bom. Então existe uma gama de tratamento para isso. O diagnóstico não é simples, o diagnóstico é clínico, tem que ter uma desconfiança e uma expertise para fazer esse diagnóstico. E então, de acordo com cada caso, você vai receber um tratamento que, no mais das vezes, hoje você tem muito recurso medicamentoso para conviver melhor com essa doença. Ok, meus caros? Vamos ficando por aqui, então. Na semana que vem, vamos ter, apesar de ser feriado dia 20, ainda dia da Consciência Negra, dia 20, mas nós vamos fazer a nossa live e o tema será anunciado na segunda-feira. Boa noite para todos, um bom fim de semana. A gente se vê lá.